cordel ele tem uma história, tem uma vivência e tem uma prática. O cordel, a meu ver, é uma prática cultural. Ele é muito mais do que uma literatura. O cordel não se resume a um folheto, a um texto escrito. Então, como sempre o cordel foi porta-voz dos problemas sociais, ele sempre acuou os problemas do Brasil, o cordel sempre foi atual. O cordel sempre foi atual. Sempre foi uma literatura que ela tinha um pé na tradição, um pé na contemporaneidade. Gostaria de registrar que desde Zé Pacheco, Pinto do Monteiro, Leandro Gomes de Barros e o nosso grande José Bernardo, aqui do Juazeiro do Norte, Rumedo do Juazeiro, com a tipografia São Francisco, talvez esse momento aqui seja o momento mais importante da literatura de cordel. Porque o poeta é um jornalista que escreve em versos. Então, o cordelista é um jornalismo em verso. E com vantagens, porque o jornalista ele tem medo do ridículo, porque ele é acadêmico. Nós, cordelistas, não temos medo do ridículo. Eu escrevo, conto como eu vejo. O poeta, ele é humorista. E o humorismo é um dom. É um dom e chama. Você sabe que a feira popular sempre teve no mundo inteiro. Antigamente não tinha imprensa, não tinha jornal, não tinha rádio, não tinha nada. Então, as notícias do mundo eram dadas pelos navegadores. Quando regressavam no país, inclusive em Portugal, eles iam à feira, né, para vender o que eles compravam de novidade. E comunicar ao povo o que está acontecendo no mundo. O poeta marinheiro canta as belezas do mar, como poeta roceiro quero o meu sertão cantar, com respeito e com carinho. Meu abrigo, meu cantinho, onde viveram meus pais. O mais puro amor dedico é o meu sertão caro e rico, de beleza naturais. Iam para as construções onde outros trabalhavam, trazendo cartas notícias dos parentes que mandavam. Aos domingos, sem faltar, São Cristóvão era o lugar onde todos se encontravam. Ali passava um momento de saudade e alegria, comprando coisas do norte que um e outro trazia, fazendo reunião no ponto da condução de quem vinha e de quem ia. A literatura de cordel, todo mundo sabe que tem origem aqui na Península Ibérica. E não chegou no Brasil. O que chegou no Brasil foram as histórias cantadas pelos plegos de Espanha e de Portugal. Não há como falar em literatura de cordel brasileira sem se reportar essa herança ibérica, porque Câmara Cascudo tratou disso muito bem quando ele escreveu aquele livro, Os 5 Livros do Povo, né? Que é a história da princesa Magalona, do Roberto do Diabo, que são textos, são romances, são narrativas orais, que se tornaram romances muito populares na Espanha, em Portugal, né? Os chamados pliegos soltos, né? Na Espanha, e que vieram através dos colonizadores para o Brasil. Quando o estrangeiro chegava na feira e contava a história do mundo, ninguém ia gravar, não tinha imprensa, não tinha jornal, não tinha nada. Então, os repentistas contavam em repente, rimado, para poder facilitar, decorar, memorizar. No livro de Jó, cita 2 vezes o cordel. Agora, quando os mouros invadiram a Europa, passaram 600, 800 anos por lá, levaram consigo a sua cultura. Quando Portugal invadiu o Brasil, os ingleses invadiram a América do Norte, os espanhóis invadiram o resto da América, eles trouxeram consigo a herança da herança. Então, o que era o cordel? De onde veio o cordel? Veio da Europa, veio de Portugal, chegou aqui. Mas chegou com história de princesas, história de fadas, não era a nossa cara, não era a nossa história. Quando Leandro Gomes de Barros e Silvino Pirauá começaram a tirar isso do registro oral para o registro escrito,
O que a gente sabe com certeza é que tudo começou com uma empresa, né, editorial do Leandro Gomes de Barros, e de ter transformado não só a obra dele, que é uma obra que ele foi acumulando ao longo dos tempos, mas também a de outros poetas, uma produção regular, dá origem à produção sistemática do cordel no Brasil. Os cantadores de todo o Nordeste correm atrás dessa primeira tipografia para gravar seus romances, para gravar seus improvisos, para gravar suas histórias. O que o jornal foi para o mundo urbano do Brasil, o cordel foi para o mundo rural do Nordeste. Eu até nem sabia muito o que era cordel, ainda repetia a mesma papagaiada que a gente vê dos livros, que cordel veio de Portugal, que nasceu lá no século XVII, e o nome de Leandro, que é realmente o criador dessa nossa literatura, era pouco lembrada. Então, quando Leandro Gomes de Barros, até onde a gente sabe foi Leandro Gomes de Barros, cria, na verdade, no Brasil, o maior sistema editorial, poético, jornalístico, comunicativo, como você quiser chamar, do nosso país. E outra, se você chegar falando de cordel, hoje até já se sabe, mas não se sabia, porque eu chamava romance, romanço e livreto. Cordel nunca. Cordel é uma prática cultural bastante antiga no Brasil e que no final do século XIX e no início do século XX, ela adquiriu uma forma, um suporte, que é o suporte do folheto impresso, que a maioria das pessoas, quando ouve falar do termo literatura de cordel, se reporta ao folheto impresso. O cordelista precisava ganhar dinheiro, então ele tinha que correr para casa, assim que chegou a notícia. A televisão não chegava desse jeito que chega hoje, não tinha internet, então o cordel fazia esse papel. Fazia a notícia correr rápido. Então o cara corria para casa, rapidinho escrevia, corria para uma gráfica, fazia cordelzinho de 8 páginas, com um clichê, com a foto da personalidade. No dia seguinte ele estava vendendo igual um jornal, nos trens, nas feiras livres, pegava os trens de subúrbio para ir para os interiores e assim por diante. O padre Cícero chegou para o José Bernardo da Silva e disse: funde a sua editora. O Zé Bernardo não tinha dinheiro, era uma pessoa pobre, um popular comum. O padre Cícero incentivou o José Bernardo, né, dando o aval para que ele comprasse máquinas para que fizesse o cordel. E nesse tempo que eu comecei a fazer gravura, já com 2, 3 anos, as capas dos cordéis, a grande maioria, que estavam uns 90%, eram todas capas zincogravadas. Convenceram o meu avô de que a xilogravura não tinha essas importâncias todas, e que bonito era colocar estampas de revista, estrelas, de fotonovela, né? E depois que eu comecei a fazer a gravura, comecei a sentir, né, que a mensagem que um desenho, que uma fotografia passava, era bem diferente da mensagem que a xilogravura passava. No Nordeste já se tinha uns homens que faziam rótulos de aguardentes, doces, de mantimentos, que eram chamados de carimbeiros. Tá? Esses homens, o que eles faziam? Eles pegavam um pedaço de madeira, escreviam título, aguardente, não sei o que lá, botavam uma ilustraçãozinha e tirava a cópia, e as pessoas que vendiam aquilo botavam aquele rótulo ali e vendiam aquele produto. Esses carimbeiros muitas das vezes nem assinavam seus nomes, porque aquilo para eles não era arte. Então passaram aqueles homens fazerem as capas de xilogravura nos cordéis. Muitos não assinavam. Tem cordéis de 1928, 1930 e poucos, que não tem nem nome. Ninguém nem sabe quem foi que fez. Porque eles não tinham essa consciência de que aquilo era uma arte, que tinha que ser assinado, faziam por fazer e os poetas publicavam. E assim começou esse processo, esse casamento entre cordel e xilogravura, a partir desse período de 28, 30 e poucos, para cá. E só a partir dos anos 30 é que eles começaram a colocar xilogravura
E é um casamento que deu muito certo, né? Coisa rústica, e eu acho muito bonito. Eu achava bonito a capa de cordel, e quando eu ia na feira de São Cristóvão não tinha a capa de cordel feito da maneira que eu achava bonito, né? Aí eu ofereci, era Azulão, Apolônio era um grande poeta, né? Já é uma sugestão para mim o título, aí eu leio o texto todo, aí eu vou aliar o título, mais um trecho que seja a cena principal do cordel. Agora, o que é mais muito importante no folheto de cordel é que ele tinha, vamos dizer assim, duas dimensões semânticas. Primeiro, era a capa. Você olhava a capa, você já tinha uma ideia da história. Por isso é que compravam. Não é? Se fosse, por exemplo, tipografia, só o título e tal, mas era já na capa já tinha uma chamada, já tinha um texto de resumo na capa. Feito via a capa, se interessava. E depois vinha o texto, que era um desenvolvimento da capa. Ou a capa era um resumo do texto, né? E isso facilitava muito a venda dos folhetos. Então eles jogavam no chão, a pessoa olhava e tal. Ia vendo o que interessava na capa. O Brasil é um país que a escola ainda não é para todos. Não houve uma universalização da alfabetização no Brasil. Nós temos milhões ainda de pessoas analfabetas. Mas no século XX, imagine no sertão, no sítio, na zona rural, onde as pessoas não tinham luz elétrica, não tinham um rádio, não tinham um jornal, o folheto estava presente. Comecei no cordel a partir do meu pai. Meu pai, ele também é um membro fundador da Sociedade dos Poetas, tem apenas o 4º ano primário. Meu pai, analfabeto, me alfabetizou lendo cordel. Importante demais, né? Principalmente na minha vida, porque eu fui alfabetizado com o cordel, posso dizer, porque eu tinha um irmão mais velho que lia esses folhetos para mim na minha infância. Eu me sentava no balcão da bodega e ia ler para ele os romances de cordel, né? Aqueles folhetos clássicos da literatura de cordel. Eu comecei no sertão vendo os cordelistas cantar e me dando essa emoção toda, e meu pai me liberando também para eu ver os cordelistas cantar. E meu pai decorava os textos dos cordelistas na feira e cantava, quando estava trabalhando comigo, cantava o cordel na feira. E foi onde eu passei a conhecer o cordel. Foi primeiramente através da feira. Foi quando eu conheci a Triste Partida de Patativa do Assaré. Eu acho que foi o primeiro folheto que eu conheci. Porque desde criança, assim que eu aprendi a ler, eu comecei a ler cordel. Porque meus avós, na época, era um costume, era uma cultura ter o verso, o romance, o folheto, que depois foi chamado de cordel, né? Muito tempo depois. Presente na casa dessas pessoas que não sabiam ler. Eu comecei a frequentar a feira ainda do lado de fora, né? Debaixo do viaduto. Foi quando eu conheci o Miguel Bezerra, o Simval, que também é repentista, o Zé Duda, aquela turma toda lá. Aí eu ficava lá admirando o canto deles e vendendo meia dúzia de cordel lá. Quando eu peguei uma entrevista com o Patativa do Assaré, que ele dizia, olha, a primeira vez que eu escutei ouvindo versos foi quando eu vi uma mulher cantando, ou seja, isso ele dizia em 1917, ele tinha 5 anos de idade, ou seja, a mulher já estava na base dessa transmissão da oralidade, que a produção de autoria feminina sempre existiu, mas ela estava na gaveta, ou estava com pseudônimo masculino, ou não podia, porque escrever seria imoral ou feio para a mulher, num contexto de 1930, por exemplo, como Maria das Neves Pimentel, que era filha do grande poeta Francisco das Chagas, que publicou 3 grandes obras naquele contexto de 30, mas ela publicou com o nome masculino, com o apoio do marido, que foi vender na feira e que vendeu muito dos folhetos dela. Com relação à participação da mulher na literatura de cordel, ainda assusta. Foi interessante porque começamos uma rede de mulheres na rede social,
compondo um cordel, e que, inclusive, foi iniciativa de Dalinha Catunda. Quando eu criei o cordel de saia, o que eu queria? Eu queria juntar as mulheres ali, eu queria propagar, eu queria divulgar. Então, mesmo que no passado as mulheres não mostrassem muito a cara como cordelistas, mas elas sempre foram protagonistas dessa literatura, né, através dos poetas que escreviam e que escrevem essa literatura. E hoje nós temos mulheres mostrando a cara, escrevendo cordéis. Há registro de mais de 300 mulheres cordelistas, né? Eu direi a quem quiser, porque também sou mulher com muito orgulho e razão, do que o homem é capaz, a mulher também o faz, e até com mais perfeição. 2000, aqui no Juazeiro do Norte, aconteceu um movimento muito interessante, né? Um grupo de jovens, e simplesmente fizemos um grupo que chamou Sociedade dos Cordelistas Malditos com U, que havia uma discussão de que, como nós éramos estudantes, acadêmicos, a gente não fazia um cordel bem feito. Então a gente brincou com essa palavra e disse, então, tá bom, nosso cordel é mal feito, então ele é maldito, né? E acabou criando essa Sociedade dos Cordelistas Malditos, lançando 12 folhetos, todos com o mesmo título, agora são outros 500, e rediscutindo essa coisa da colonização brasileira. Então, a Sociedade dos Cordelistas Malditos, ela tinha esse propósito de extravasar, de trazer a poesia diferente da rima e da métrica correta. Você não pode comparar o cordel à música popular, que tem certas licenças que não pode haver no cordel, como rimar, rima só aproximada e tudo mais. A rima do cordel é tão cuidadosa que você não lê insulto com luto, você vai ler insulto com oculto, com vulto. Veja, VULTO. Lampião disse, boa vida, essa é uma parada dura. O duelo aqui, um cabra que é o rei da usura, a faca dele é enorme e fura mais do que agulha. Você vê que soa parecido, né? A faca dele é enorme, fura mais do que agulha. Eu escrevia isso, eu escrevia esse verso. Aí mostrei aí, Gilmar, ele disse, poxa, aqui uma agulha não rima com fura. Exatamente. Me deu esse toque. Aí, na mesma hora que ele me disse, eu disse, não, Lampião disse, boa vida, essa parada é dura. O duelo aqui é um cara que é o rei da usura, a faca dele é enorme, em qualquer lugar ela fura. Deve ter essa rima bem feita, bem coordenada. Deve ter métrica, né? Porque se não tem métrica, você escreve uma sextilha, que é uma estrofe, com 6 versos, 7 silábicos. Você escreve com 9 sílabas, com 10 sílabas, então perde a característica da sextilha. Começou com quadra. No início o cordel era quadra. Igual aquela que eu escrevi. Deus deu a árvore sagrada, fruto, sombra, cor, beleza. Não faça coisa safada nas terras da natureza. Começou 4 só. Você rimar papel com chapéu, não pode rimar, porque apesar do som você rimar, se você botar no plural vai ser chapéus e papéis. Então você, apesar de muita gente fazer isso, não é correto você rimar uma palavra que termina com L com uma que termina com U. Tem uma especificidade para ele acontecer. Ele tem a métrica, ele tem a rima. E tem o que o pessoal chama de oração, que eu prefiro chamar de desenrolar da história, que é o desencadeado de uma história que tem começo, meio e fim. Toda história que se conta tem começo, meio e fim. Pode mudar os suportes, você sai da voz para o papel, do papel para o computador, mas existe uma base que é uma base de gêneros, como a sextilha, a setilha, a décima, o martelo agalopado, gemedeira e tantos gêneros. E esses gêneros podem estar em qualquer suporte. Porque a rima e a métrica são critérios, né? E, por exemplo, numa sextilha, numa setilha, numa décima, você faz essas modalidades em estrofe de 7 sílabas. Na literatura de cordel, as 7 sílabas são fonéticas, são pela duração da pronúncia. Coincide que uma métrica gramatical cai exatamente junto com a métrica vocal, mas não é uma obrigatoriedade da métrica, porque a questão da literatura de cordel é a beleza rítmica e sonora. Você imagina você pensar uma história e você encaixar aquela história toda em versos, rimas e métrica, né? Não é tão fácil.
né? Você tem que ter, eu acho que tem que ter, você aprende a técnica, mas você tem que ter o dom também. Dizendo que a morte solta noite e dia permanece, vai matar um conterrâneo, amigo e contemporâneo, e brevemente aparece. Sei que esse dia acontece, do mundo perco as estimas. Ficará alguém falando das minhas pequenas rimas. Os restos, os tempos consomem, e assim termina o homem que meu pai chamou de Dimas. Obrigado. Mas assim, o cordel é de mercado. O Leandro vendendo nos trens, distribuindo, criando agentes Ataí de mercado. Então achar que J. Borges é um empresário do cordel, que vai ter assim um escritório, bobagem. Ele é um artista. E hoje nós temos uma geração de jovens leitores. O cordel tem passado por uma transformação muito interessante, que é a chegada do cordel na escola. Então, o projeto de Arievaldo Viana, Clebson Viana e o pessoal de Fortaleza, que viu na escola, né, e viu na criança o futuro leitor do cordel, o futuro do cordel. Nós, cordelistas, temos um papel crucial na educação, pois nós estamos ali no dia a dia, na sala de aula, desde a educação infantil, lendo cordéis para as crianças, incentivando uma leitura, incentivando uma escrita. Então nós somos muito chamados, as escolas, tanto particulares quanto públicas, para ir falar sobre nossos livros. E aí é a ocasião de apresentar o cordel. Hoje, principalmente a literatura infantil, juvenil, e que tem trabalhado a cultura popular, tem conseguido bons resultados. Isso é muito bom. O cordel forma leitores, mexe com a imaginação. Por seus enredos rimados, ler se torna diversão. Ele entretém e ensina. Use em qualquer disciplina cordel na educação. E para a gente ver como realmente o cordel se reinventa e o tempo inteiro está dialogando com as novas tecnologias, as novas ferramentas de produção, a gente também pode ver muita coisa hoje na internet e com a mediação do computador, das redes sociais, muita coisa também tem sido produzida individualmente ou coletivamente. Então, não acabou, o cordel não acabou com a chegada do jornal, nem com a chegada da revista, nem com a chegada da televisão, nem com a chegada da internet, né? Se você for para a internet, o poeta publica todo dia, todo dia. Passou na beirada do poeta, ele viu, publicou. Então, eu acho que a literatura de cordel é isso. Ela vem de uma tradição muito oral, e ela vem se modernizando e acompanhando e todas as mídias. Não se agasta, não se acanha. Eu acho que em qualquer suporte que ele for publicado, ele está resguardado, ele está salvaguardado. E eu me comunico com o Brasil inteiro, com o mundo inteiro. Já fiz, inclusive, alguns cordéis, algumas pelejas virtuais, né? O cordel não tem contraindicação. Ele encanta tanto a criança como o idoso, e qualquer classe social. É uma literatura acessível, de fácil compreensão, fala a língua do povo e por essa razão é tão amada, é tão querida, é tão pesquisada, é tão estudada. O cordel chegou a um ponto que ninguém derrubava. Pô, todo mundo queria participar, comprar. Do Oiapoque ao Chuí, todo lugar que você vá no Brasil hoje, tem um cordelista, tem alguém trabalhando. E isso ajuda a difundir e ajuda a valorizar essa cultura popular que é tão grande nesse país tão continental que é o Brasil. O cinema novo ajudou a difundir a literatura de cordel, ao mesmo tempo que se apropria dele, né? O teatro, as artes plásticas também. Então o cordel passa a entrar num circuito que até então ele não conhecia, que é a galeria, que é o museu, que é o festival de cinema, que é o festival de teatro. Fui criado cantando de cor versos de vários cantadores e poetas populares. O povo reconheceu o cordel como patrimônio cultural quando ele surgiu. Os calendários, os almanaques, que eram produzidos por poetas de cordel, né? Que tinham esse conhecimento de dizer que liam os astros, que
sabiam o melhor tempo do plantio em função das fases da lua, entendeu? Isso tem sempre nos almanaques. Além da literatura de cordel, existe um outro tipo de literatura que está dentro do mesmo universo, que pouca gente sabe disso, até mesmo pesquisadores experientes desconhecem essa literatura paralela, que também era impressa nas tipografias especializadas em cordel, que é a novena, a oração e o lunário perpétuo. Eu acho que o folheto é para além da literatura. O folheto, ele também é literatura, porque além de ser poético, ele assume características de comunicação, de informação, né? Ele pode ser jornal, ele pode ser poesia, ele pode ser documento de memória para você estudar um contexto histórico. Você não tem condições de fazer uma pesquisa no Nordeste brasileiro, por exemplo, sobre Padre Cícero, Lampião e todo esse contexto sem você visitar esse documento de informação que foi produzido por grandes porta-vozes da cultura local, que foram os poetas ditos populares, os poetas grandes estudiosos da cultura do seu tempo. A poetisa Cleusa diz uma frase bonitinha para encerrar mesmo. Ela diz que o cordel só tem dois públicos: aquele que o ama e aquele que não o conhece. Quer dizer, quem o ama é porque certamente conhece, e quem não ama é porque não conheceu, porque é impossível conhecê-lo e não amá-lo. Então, fica esse recadinho aí.